Oi, sou o professor Marco Aurélio e vamos falar de resistência elétrica. Nós já falamos sobre resistência elétrica no vídeo anterior. O que vamos falar de novo agora, de novidade, é como que nós relacionamos resistência elétrica com tensão elétrica e corrente elétrica. Qual seria a relação? Podemos fazer de novo a analogia com sistemas mecânicos. Quando você tem uma força elétrica, uma força mecânica, e você tem uma resistência mecânica, de modo que a força aplicada e a força de resistência se anulam mutuamente, você vai ter uma velocidade constante. Então, temos a aplicação de uma força e, como resultado disso, uma velocidade constante. A relação entre essa força aplicada e essa velocidade obtida é o coeficiente de atrito dinâmico. Vamos chamar de KD, por exemplo. Você teria o KS, o coeficiente de atrito estático, e o KD, o coeficiente de atrito dinâmico. Então, a fórmula seria: a força é igual a velocidade vezes o coeficiente de atrito dinâmico. Então, F é igual a KD vezes V. F de força, V de velocidade e KD de coeficiente de atrito dinâmico. No sistema elétrico é a mesma coisa. Você aplica uma tensão elétrica e, como resultado dessa tensão elétrica, você vai ter uma corrente elétrica constante. A relação entre essa força, essa tensão elétrica, eu ia falar força elétrica, mas também tem a ver. Essa tensão elétrica relacionada com essa corrente elétrica é da nossa resistência elétrica. Então, a fórmula seria V de tensão elétrica igual a R vezes I, R de resistência elétrica e de corrente elétrica. Então, essa é a famosa primeira lei de Ohm, V igual a R vezes I, ou R é igual a V sobre I, ou I é igual a V sobre R. Você pode brincar à vontade com essa fórmula. Então, a resistência elétrica é a relação entre a tensão elétrica e a corrente elétrica. R é igual a V sobre I. Da mesma forma que o KD, o coeficiente de atrito dinâmico, é força dividida pela velocidade. E uma maneira também de a gente comparar, perceber a analogia desses sistemas, é a gente lembrar que a força é uma característica estática. A força é analisada na mecânica na estática, análise estática, análise parada. Você tira uma foto e você vê as forças aplicadas. Da mesma forma, a tensão elétrica também ela é estática. Você não precisa ter movimento de elétrons para ter uma tensão elétrica. Na tomada da sua casa, por exemplo, você tem uma tensão elétrica que pode ser de 220 volts ou 127 volts. E você não tem corrente elétrica lá, se não ligar nada na tomada. Então, a tensão elétrica, tal como a força mecânica, são características estáticas. Você pode tirar uma foto daquilo lá e observar o fenômeno. Agora, velocidade é uma característica dinâmica, porque a palavra dinâmico, dínamos, está relacionado com movimento, ação, né? Então, a dinâmica é estudada na cinemática, né? A cinemática é o ramo da mecânica que estuda os movimentos, né? A dinâmica é o ramo da cinemática que une a estática com a cinemática, onde você tem movimento e força aplicada. Então, da mesma forma que a velocidade é uma característica dinâmica de movimento, a corrente elétrica também é uma característica de movimento, uma característica dinâmica. Então, o KD, o coeficiente de atrito dinâmico, relaciona uma característica estática, que é a força mecânica, com uma característica dinâmica, que é a corrente, a velocidade mecânica. Já a resistência elétrica também relaciona uma característica estática, que é a tensão elétrica, com uma característica dinâmica, que é a corrente elétrica. Dessa forma também fica fácil você perceber a analogia e entender uma coisa ou outra.
Da mesma forma que a força é uma característica estática, ela não envolve o tempo, envolve apenas a posição. A tensão também, a tensão não envolve o tempo, envolve apenas a posição. A velocidade é dinâmica, então ela envolve tempo, né? A corrente elétrica também envolve tempo. Então, sempre que você tiver na fórmula, na unidade, o valor tempo, ou medido em segundos, você tem aí uma característica dinâmica. Se não tem o tempo envolvido na unidade, então você tem uma característica estática. Dessa forma fica fácil também entender. Então espero que com essa explicação você tenha entendido o que significa resistência elétrica em comparação com o coeficiente de atrito dinâmico. Tá ok? É isso aí. Muito obrigado.